Novel e fanfic narradas. Teen Wolf, Nascido no Sangue. Capítulo 151. Isaac, Erika e Cora estavam sentados no banco de trás do carro de Tristan e Malia enquanto eles seguiam em direção ao loft de Derek. Ao chegar ao loft, Cora correu para o elevador em uma pressa frenética com os outros seguindo atrás dela enquanto Tristan gerou 4 caudas de sangue e pulou pela escada em espiral para cima, chegando às portas em segundos. Empurrando a porta deslizante, suas múltiplas habilidades sensoriais varreram o andar inteiro. Seu nariz, seus ouvidos, seus olhos, seus sentidos empáticos, seu sentido de sangue, todos eles capturaram o estado do loft em um instante. No meio de todo aquele sangue, raiva, dor, frustração e ódio, tudo que Tristan conseguiu captar foi a respiração fraca de um indivíduo. Ele apareceu ao lado de um Derek espancado e machucado, que sentia como se estivesse a um passo de entrar em coma, tão fraca era sua presença. Ele ouviu os outros chegando e imediatamente levantou a mão para impedi-los de fazer barulho. Ao chegar e ver o dedo dele sinalizando para eles ficarem quietos, Cora imediatamente cobriu a boca assim que soltou um suspiro ao ver Derek. Tristan olhou preocupado para Derek, sem ter a mínima ideia de como ajudá-lo naquele estado. Ele estava gravemente ferido e estava tendo dificuldades com sua cura, especialmente porque estava inconsciente. Ao contrário de Isaac e Erika, esta foi a primeira vez que ele encontrou um alfa à beira da morte. Levar sua dor não fará nada substancial, disso ele tinha certeza. Causar-lhe dor, por outro lado, poderia ser uma via de mão dupla, ou acordá-lo por um breve momento ou tornar sua situação exponencialmente pior. Onde está Scott? Isaac não conseguiu deixar de perguntar depois de olhar ao redor e não encontrar seu companheiro Beta que havia escolhido ficar para trás. Provavelmente levado pelos gêmeos. Sinceramente não tenho ideia de por que Deucalion iria querer ele. Malia comentou despreocupadamente. Não era que ela não se importasse com Scott, bem, ela não se importava, mas também que ela não se importava muito com praticamente todo mundo. Em todo o bando de Derek, as únicas 2 pessoas pelas quais ela não se importaria de se arriscar em algumas ocasiões eram Derek e Erika. O primeiro por causa de quanto tempo o conheciam e a última porque ela era um pouco familiar com ela e também porque ela estava saindo com Boyd. Tristan, Derek não está com uma boa aparência. Ela comentou enquanto todos ouviam o quão cada vez mais superficial sua respiração estava ficando. Erika e Cora tinham olhos vermelhos e lacrimejantes enquanto olhavam para Derek, enquanto Isaac observava com uma expressão sem emoção, mas perplexa. A careta de Tristan se apertou quando ele sentiu isso. Malia, Isaac. Venham e segurem-no dos ombros para baixo. Como ele havia perdido muito sangue e continuava perdendo mais, o plano de Tristan era alimentá-lo com seu sangue regenerativo ao acordá-lo. As 2 pessoas que ele chamou rapidamente se aproximaram e seguraram o corpo frágil e fraco de Derek, ambos olhando para Tristan e se perguntando o que ele iria fazer. Sentado atrás do corpo de Derek e puxando as costas dele contra seu peito, Tristan respirou fundo enquanto esperava internamente que suas próximas ações funcionassem. Ele decidiu ir pela rota da dor, mas simplesmente quebrar os ossos de Derek não seria o suficiente. Pois há uma grande possibilidade de que não seria estimulante o suficiente com o quão fracos seus sinais vitais estavam. Devido a essa incerteza, ele foi para a próxima grande coisa. GRRRRRLLLLLL. Todos os seus dentes se transformaram em uma boca de presas afiadas, seus caninos superiores e inferiores sendo os mais longos e afiados deles. E ele os trouxe para baixo no pescoço de Derek, direto para sua veia jugular. O efeito foi instantâneo, pois foi avassalador que assim que as presas de Tristan se cravaram profundamente no pescoço de Derek, o alfa quase em coma rugiu desafiadoramente para a vida, quase empurrando Malia e Isaac se não fosse por Erika e Cora segurando suas pernas apressadamente. Tristan manteve suas presas ali, mal se forçando a não beber do que sua mente chamava de uma presa já morta e indefesa. Sabendo que precisava sair desses pensamentos, ele fechou a mão na boca escancarada de Derek e o alfa instintivamente a mordeu sem hesitar com uma mordida vingativa. A dor tirando Tristan de seu devaneio. Beba, Derek. Beba. Ele sussurrou entre dentes presos nos ouvidos de Derek enquanto os outros o seguravam com toda a força. Quer ele tenha ouvido Tristan ou estivesse seguindo seus instintos predadores, ele mordeu com tanta força que quebrou os ossos de Tristan enquanto bebia seu sangue. Tristan teve que usar a outra mão para pressionar a boca de Derek contra suas mãos para que o alfa não desse uma grande mordida em sua carne e ossos. Isso continuou por mais de 5 minutos depois que Tristan removeu suas presas do pescoço de Derek, enquanto este continuou bebendo seu sangue, embora lentamente dessa vez. Finalmente o sangue pareceu ter feito seu trabalho quando Derek cuspiu a mão na boca e começou a tossir o sangue com o qual estava se engasgando. Você quase perdeu o ponto permanentemente. Foi uma aposta da minha parte. Tristan falou ao perceber a confusão nos olhos de Derek. Vendo Derek tentando se levantar, Tristan gentilmente o empurrou de volta para o chão. Nada de movimentos por enquanto. Você vai sair em alguns minutos, então relaxe. Estava claro que Derek estava com dificuldade para respirar, provavelmente porque ele estava se lembrando do que o deixou naquele estado. E sua respiração só ganhou um aspecto de relaxamento depois que seus olhos percorreram Isaac, Erika e Cora várias vezes. NKS. Ele mal conseguia emitir um som antes de cair em outro ataque de tosse. Ot. Não o encontramos aqui, provavelmente levado para Deucalion.
Isaac fez algumas ligações, mas ninguém o viu. Tristan respondeu, acrescentando rapidamente logo depois. Ele não está morto, aposto que está em um estado muito melhor do que o que você deixou. Deucalion não o machucaria, não tanto se o fizesse. Preocupe-se com outra pessoa quando estiver de pé. Tristan se permitiu mostrar um pequeno sorriso ao ouvir o leve resmungo que Derek soltou na garganta. Derek era alguém com quem ele inexplicavelmente se dava bem. Algo que poderia ser atribuído ao fato de que o lobo alfa era muito parecido com ele em pensamentos e caráter. Não demorou muito para que Derek desmaiasse antes de ser carregado para a cama por Isaac, onde Cora começou a limpar seu corpo ensanguentado. Outro médico foi encontrado morto. Acho que é isso para os curandeiros. Malia disse enquanto desligava sua ligação com Allison. Eles estavam no loft de Derek, pois não podiam deixar Isaac e as duas meninas sozinhos com o Derek incapacitado. Os filósofos são os próximos. Devemos ficar de olho nos professores que estão prestes a desaparecer. Não importa o quão otimistas eles fossem, era quase impossível impedir a Daraz, cuja identidade ninguém sabia, de sequestrar pessoas. Mesmo que ela não sequestrasse professores de Beacon Hills, o que dizer das outras escolas e até mesmo de professores aposentados ou antigos? Assim como Deaton, a melhor maneira seria procurá-los depois do sequestro, caso ainda não a tenham encontrado. Allison disse que a mãe de Scott está bem abalada com a notícia do desaparecimento dele. Pelo menos ela sabe que não deve ir à polícia, mas parece haver uma pequena complicação nesse sentido. Ela disse com o olho fechado, observando cuidadosamente a expressão de Tristan. Tristan riu do olhar que ela estava dando a ele e abriu os braços para ela mergulhar, o que ela fez sem hesitação. Que tipo de complicações? Ele agora estava lentamente se acostumando ao fato de que a natureza sempre lhe jogava uma bola curva em cada encruzilhada que ele se encontrava. E não seria bom para ele e para aqueles ao seu redor se ele ameaçasse passar do limite toda vez. Ela disse que o pai do Scott está na cidade, e ele é do FBI. Vai ser bem ruim se os federais começarem a invadir Beacon Hills no meio de uma luta a três entre lobisomens e druidas. Ela arrulhou suavemente enquanto se sentava nas pernas dele com o rosto cravado em seu peito. Era quase engraçado como o dia havia mudado drasticamente em apenas algumas horas. Primeiro eles resgataram Deaton por um golpe de sorte e genialidade, depois saíram em busca de um toco de árvore morto, enquanto Derek, Scott e dois alfas estavam lutando em uma batalha real que terminou com Derek quase morrendo e Scott desaparecendo. E agora um agente do FBI estava na cidade? Bem quando seu filho desapareceu. Sabe, estou lentamente odiando esse lugar, disse Tristan, referindo-se a Beacon Hills como um todo. Haha, não posso deixar de concordar com você e ainda assim é engraçado. Malia disse entre risadas suaves, fazendo beicinho fofo enquanto Tristan usava o queixo para cravar em seu cabelo. Capítulo 152. Em um local desconhecido. Scott acordou com um suspiro agudo que quase ameaçou abrir um buraco em sua traqueia, de tão forte que ele inspirou. Olhando ao redor, ele viu que estava deitado em uma cama dentro de um quarto escuro. Levou apenas um segundo para identificar que não estava em um quarto familiar e para lembrar o que aconteceu antes de perder a consciência. Derek! Sua perna que estava prestes a tocar o chão disparou de volta para a cama quando ele ouviu a voz inconfundível de Deucalion e o bater rítmico de sua bengala contra o chão e as paredes. Tão ativo ao acordar. Tenho que dizer, essa exuberância juvenil é algo que sinto muita falta dos meus dias de juventude. A porta foi gentilmente aberta para permitir que Deucalion entrasse. Oh, não tenha medo. Não estou aqui para machucá-lo, longe disso. Estou aqui para ajudá-lo, mesmo que você possa achar isso difícil de acreditar. Deucalion começou com as duas mãos apoiadas na ponta da bengala. Quanto a Derek, se a sorte persistir, ele sobreviverá se não bem. Só posso dizer que tivemos que fazer algumas omeletes. Olhando para Deucalion, que estava a apenas alguns metros dele, e não importava o quanto ele forçasse seus sentidos sobre o homem, Scott não conseguia sentir nada de errado ou perigoso nele. Até mesmo seus instintos estavam um pouco entorpecidos em relação ao quão perigoso parecia ser o homem. Preparando seu coração, Scott lentamente se levantou da cama em que estava sentado e encarou Deucalion. O que você quer de mim? O sorriso genial no rosto de Deucalion se alargou e por um breve momento, Scott conseguiu espiar sob o capuz humano que Deucalion usava e a sensação que teve não foi de horror abjeto, mas de surpreendente entorpecimento. A velha frase de um servo paralisado pelos faróis era exatamente como descreveria o que Scott sentia. A certeza de que nada que você faça mudaria a inevitabilidade, portanto vivendo você em desespero congelante, nesse estado, até mesmo o sentimento de medo era inútil. Tudo que você sente é um entorpecimento abrangente. Você, Scott, nada demais. Mas isso depende somente de você se você estiver afim. Ele disse, olhando para o garoto com uma expressão que alguém poderia até chamar de carinho. Ande comigo. Do ponto de vista do loft do Derek, o grupo já estava acordado, mas não conseguiu dormir muito, exceto o casal que dormia abraçado, e estava sentado nos sofás com pratos de comida quente nas mãos. Não havia quase nada na geladeira, então me virei com o pouco que encontrei, disse Tristan enquanto eles comiam. Quanto a Derek, o sangue de Tristan e sua consciência despertada foram uma combinação eficaz que cuidou de todos os seus ferimentos durante a noite, pelo menos externamente. Fique tranquilo por um tempo, Derek. Você ainda tem alguns ferimentos internos que vão atrapalhar movimentos extremos. O adolescente vampiro aconselhou depois de notar o fluxo sanguíneo de Derek.
Essa era a prova de quão diferentes os alfas eram. Se tivesse sido um beta no lugar de Derek, eles teriam morrido em poucos minutos após a queda. Ao contrário do que seria a crença geral, feridas internas eram mais difíceis de curar e curavam mais lentamente do que feridas externas. Era mais provável que uma ferida fechasse completamente e ainda estivesse curando sob a pele. Derek passou a mão sobre o abdômen, quase estremecendo com as dores fantasmas da lembrança dos gêmeos alfas quase cortando suas entranhas. Derek, você tem alguma ideia do porquê eles levaram Scott? Cora perguntou depois que eles comeram um café da manhã silencioso. Todos estavam com os olhos fixos em Derek, esperando sua resposta, desconfiados de que ele sabia mais do que deixava transparecer. Qual é a importância disso neste momento? Ele se perguntou, com a cabeça baixa e cansada. Ele veio para Beacon Hills, não só por causa do druida, mas por causa de Tristan e Scott. Vocês dois são quem ele quer. Ele disse, olhando diretamente para Tristan, cuja expressão não mudou, pois isso era algo que eles já sabiam. Especificamente ele veio aqui procurando por um vampiro e um lobisomem para se juntarem à sua matilha. Um vampiro evoluído com a centelha de um alfa, um primearca e um lobo alfa diferente de qualquer outro, um alfa verdadeiro. O que há com MC Cole sendo um verdadeiro alfa? Tristan perguntou por genuína curiosidade. E por que alfa verdadeiro? Existem alfas falsos ou algo assim? Malia também perguntou. Para ela, o título era um pouco presunçoso para outros alfas. Nos outros sofás, Isaac, Erika e Cora estavam sentados em silêncio, apenas ouvindo o que Derek tinha a dizer. Um beta que não precisa roubar a centelha de um alfa para ascender, evoluindo na força de sua própria vontade. Esse é um alfa verdadeiro. Enquanto ele dizia isso, não apenas Tristan e Malia, mas também Erika olharam para ele com uma boa dose de ceticismo flagrante. Nunca me lembrei de Scott como alguém com uma força de vontade enorme, ou mesmo uma espinha dorsal forte. Até Isaac teve que concordar relutantemente com as palavras de Erika. O garoto era legal, sem dúvida, um pouco altruísta demais, mas nem ele conseguia ver Scott na luz que Derek o descreveu. Acredite ou não, mas essa é a principal razão pela qual Deucalion veio aqui. E não é como se Scott fosse se transformar em um alfa verdadeiro nas próximas semanas, é só que ele tem o potencial de um. Ele parou ali e olhou para Tristan, cujo rosto agora estava com um olhar pensativo. Você, de todas as pessoas, deveria saber o quão teimoso e implacável ele pode ser às vezes. Tristan não disse nada, apenas assentiu levemente. Não se sabia o que se passava em sua mente, mas os outros o deixaram com seus pensamentos enquanto Derek contava o que aconteceu no dia anterior. Os gêmeos queriam forçar Derek a matar seus betas e, dado que um deles não poderia enfrentar Derek sozinho, eles se fundiram para que Derek não representasse problema. O que eles não esperavam, no entanto, era que Scott estaria no loft de Derek naquele momento, dado que seu chefe havia sido sequestrado como um sacrifício. Infelizmente, sua presença deu a Derek espaço para respirar e deixar seus betas fugirem, enquanto Scott, em sua teimosia sem fim, se recusou a deixar Derek para trás, o que acabou levando-o a desaparecer como refém de Deucalion. Bem, talvez ainda haja esperança para MC Cole. Tristan disse de repente com um sorriso ilegível. Deixando de lado a obsessão de Deucalion, o que você sabe sobre uma árvore chamada Nemeton? Derek ficou um pouco surpreso com a pergunta, mas quando se lembrou de tudo o que estava acontecendo, seus olhos brilharam ao entender por que Tristan estava procurando o bolo de Nemeton para cuidar. É uma árvore velha que existe desde antes de Beacon Hill ser habitada, embora tenha sido cortada agora. Na época em que eu era jovem, era um local sagrado para druidas e emissários e também a razão pela qual muitos alfas foram atraídos para Beacon Hills. Sem perder nada, ele continuou com o tipo de poder que ela vai ganhar ao terminar os rituais, ela provavelmente vai canalizá-lo através do Nemeton. Quanto a te dizer a direção dele, isso eu não posso porque nem eu tenho ideia de onde ele está. Tristan parecia esperar uma resposta provável para a de Satomi, então ele não depositou mais esperanças em Derek dizendo onde era ou como chegar lá. Não se preocupe com isso. Malia e eu tentaremos procurar a árvore enquanto você se recupera o mais rápido possível. Com a forma como você está se recuperando, acho que você deve estar bem amanhã de manhã. Nessa hora, você está livre para começar sua busca por MC Cole. Tristan se levantou da cadeira e agarrou a mão esticada de Malia para puxá-la para cima. Eu ligo se encontrarmos alguma coisa. Ele acenou enquanto caminhava em direção à porta, apenas para parar quando Derek o chamou. Obrigado por ontem. Derek deu sua apreciação, mas Tristan a ignorou com fluidez. Não sei se alguém já te disse isso, mas você meio que fala muito ultimamente. É legal ver. Tristan fez uma pausa, virou-se e olhou estranhamente para Derek. Claro que ele sabia o quanto havia mudado desde que chegou a Beacon Hills, mas ter Derek apontando isso para ele o fez se sentir um tanto estranho e irritante. Não faça isso de novo. Foram suas últimas palavras para Derek quando ambos deixaram seu loft. Eles já tinham perdido o horário de assistir às aulas, então optaram por passar o dia continuando a busca de onde pararam. Não era preciso dizer o quão difícil era encontrar uma árvore sobrenatural que não queria ser encontrada. Eles passaram horas e horas tentando encontrar a árvore, mas acabaram correndo em círculos. Mesmo quando usaram um mapa para marcar todos os lugares onde estiveram, eles ainda não conseguiram encontrar o tronco da árvore Nemeton. Capítulo 153. Já se passaram 2 dias desde o dia em que Derek foi atacado e quase colocado fora de ação.
sendo obrigado a mudar sua localização de residência permanente da Terra dos Vivos para a do além. Nos últimos 2 dias, Tristan e Malia usaram todo o tempo que puderam para procurar o Nemeton, mas até agora não tinham nada que mostrasse o progresso da busca, nem uma única pista redundante. Eles também fizeram questão de visitar Boyd todos os dias, pelo menos Tristan fazia isso, e pelo que souberam do médico responsável pela enfermaria de Boyd, ele estava bem e teria alta em 1 ou 2 dias. Até então, tudo estava indo bem, até mesmo a mãe de Scott, que eles viram durante uma de suas visitas a Boyd, parecia calma, sem nenhuma de suas emoções descontroladas, como alguém cujo único filho foi sequestrado. Provavelmente significava que Stiles ou Derek conseguiram convencê-la de que Scott não corria perigo algum. Ela estava aceitando muito bem a ideia de uma humana normal ter um filho lobisomem, mais do que Tristan e Malia esperavam. Como ainda não tinham encontrado o Nemeton, eles não tiveram escolha a não ser sentar e esperar a próxima pessoa a ser sequestrada. Felizmente para eles, eles sabiam a ordem em que os sacrifícios deveriam ser realizados, então não estavam completamente perdidos perseguindo fantasmas. Caminhando pelo corredor, uma Malia muito cansada se apoiou em Tristan depois de passar por 3 aulas extremamente chatas. Só porque eles estavam melhorando com os resultados e sendo alunos medianos sólidos, ou seja, de forma alguma se correlaciona com eles lentamente começando a gostar da escola e das matérias ensinadas. Eu vou surtar se tiver que passar por mais um dia de diferenciação e integração. Simplesmente não faz sentido. Enquanto caminhavam, eles se depararam com um grupo de alunos na frente de uma sala de aula. Malia, aí estão vocês. Alison gritou enquanto se dirigia a eles. O que está acontecendo? Não sei. Só ouvi alguém dizer que Lydia estava tendo outro episódio de colapso, então corri para lá. Sua respiração estava um pouco difícil, mostrando que ela tinha corrido assim que ouviu o rumor crescente sobre Lydia. Eles conseguiram abrir caminho através da multidão que os obstruía e viram Lydia tendo uma pequena discussão com seu professor de literatura, quase gritando histericamente. Isso não vai fazer nada. Eu te disse, ele se foi. Como os outros, levado. A senhora Blake acenou lentamente para Lydia se acalmar, não querendo que ela estragasse tudo ainda mais do que a atenção dos alunos que já haviam atraído, com praticamente todos olhando estranhamente para Lydia. Ela tentou acalmar a histeria crescente de Lydia com lógica e razão. Ok, olha, estamos apenas tentando entender, ok? Tudo o que sabemos é que o Sr. Vestover não apareceu para a aula. Lydia retrucou sarcasticamente. E a última vez que isso aconteceu foi com o Sr. Harris. Alguém ouviu falar dele ultimamente? Ela olhou ao redor para a multidão silenciosa que assistia, antes de apontar para o quadro onde uma série de círculos estava desenhada. Um no meio e 4 anéis em seus pontos cardeais, e em um deles estava escrito o número 2. Ele se foi, e ele vai ser o segundo assassinato. Tristan e Malia se voltaram para Alison, com esta última perguntando. Houve outro assassinato? Alison assentiu. Sim, ontem à noite. Era uma policial mulher. Policial? Tristan franziu a testa, lembrando-se do que ouviu de Deaton. Um policial sem dúvida estava sob os cuidados de guardiões e pode ser que o policial morto tenha sido um professor em algum momento no passado. Você pode querer tirar Lydia de lá antes que ela faça mais uma cena. Vendo sinais claros de que Lydia estava prestes a perder a cabeça e começar a dar um sermão, Alison empurrou e agarrou Lydia. Sinto muito, senhorita Blake, se ela a ofendeu. Ela puxou Lydia depois de um rápido pedido de desculpas, envergonhada enquanto caminhava pelo caminho que os alunos prepararam para eles. Ela levou os 4 até a biblioteca, pois era um dos lugares mais privados e tranquilos da escola. Vocês também vão me perguntar como eu sei disso? Lydia cruzou as mãos com um olhar ofendido no rosto. Acho que já passamos da hora de perguntar isso a você. No que nos diz respeito, o Sr. Vestover já foi embora. Tristan comentou preguiçosamente enquanto deslizava para seu assento atrás de uma mesa. Ele se virou e viu Stilinski passando apressadamente por eles, até mesmo sentando-se perto de Lydia e olhando fixamente para ela, como se esperasse que ela lhe desse algumas respostas. Ignorando as ações de Stilinski, ele procurou a confirmação do garoto, que deveria estar ciente das informações sobre o policial que morreu. A policial? Você sabe se ela já foi professora em algum momento antes de se tornar policial? Stiles levantou uma sobrancelha para a pergunta estranha, mas assentiu. Ela era professora quando estávamos no ensino fundamental. Sim, ainda é filósofos. Tristan confirmou. Isso significa que outro professor provavelmente pode morrer hoje à noite. É impossível ficar de olho nisso. Não necessariamente. Há um recital hoje à noite e todos os professores estarão lá. Os pais também, até meu pai está vindo. Alison apontou. Então, e o Sr. Vestover? Como o encontramos? Stiles olhou ao redor e perguntou. Malia se recostou no encosto do assento e deu de ombros despreocupadamente. As chances de pegá-lo são muito pequenas. Então como vocês descobriram sobre o chefe do Scott? Deve haver uma pista aí. Ele perguntou a Tristan e Malia, recusando-se a desistir. Uma característica admirável que Tristan notou que ele e Scott tinham. O assassinato de ontem, onde foi realizado? O vampiro entediado perguntou. Bem aqui no terreno da escola. Então você marca na marca e faz uma triangulação simples. Duvido que funcione, dado que este é o primeiro sacrifício.
Tristan comentou, fazendo os ombros de Stiles e Lydia caírem em desânimo. Alyson, vendo como eles pareciam e entendendo o desamparo que estavam sentindo, abriu a imagem do mapa em seu telefone e falou desanimada. Eles podem estar em vários lugares e talvez não consigamos cobrir todos eles. Podemos ter uma chance se formos agora. Tristan sugeriu, mas Alyson e Stiles balançaram a cabeça. Meu pai cortaria minha cabeça se descobrisse que estou matando aula para procurar assassinos em série. Ela disse desanimada. Eu também. Meu pai já está enfrentando muita pressão pelos assassinatos recentes em Beacon Hills. Já é difícil pegar criminosos normais, mas dessa vez ele está completamente sem noção. Stiles declarou. Às vezes acho que contar a ele seria muito melhor. Pelo menos assim posso ajudá-lo e ele realmente estaria disposto a ouvir em vez de dizer que o que estou falando é fantasia. Você tem certeza de que é uma boa ideia? Ele consegue lidar com uma coisa dessas? Alyson perguntou preocupada, sabendo quão grande tal revelação poderia ter na visão de mundo de alguém, principalmente de um homem idoso como o xerife Stilinski. Não é como se eu tivesse muita escolha. Ele vai continuar atrás desses lobisomens e druidas, sem saber que pode muito bem perder a vida no momento em que os confrontar. Exatamente como se esperaria de uma pessoa sem tolices por tato ou consideração geral, Malia ignorou a preocupação de Stiles e ofereceu sua ajuda. Você é quem você é, cara. Tirando os problemas familiares dele, se vocês vão olhar as marcas telúricas, então contem comigo. E você, Tristan? Você vem? Tristan assentiu. Ele ainda tinha que encontrar uma maneira de se vingar do ritualista por envenenar Boyd com visco. Ele entendeu exatamente o que era isso, um aviso. Apenas com base nas palavras de Deaton sobre vampiros serem abominações da natureza, ela poderia muito bem estar atrás dele e de Deucalion. Com base em sua descrição de trabalho como guardiã do equilíbrio. Eu vou com Stilinski e vocês meninas vão juntas. Se vocês se depararem com a Daraj, corram para o outro lado em vez de lutar contra ela. Estou falando com você, Malia. Tristan avisou, olhando fixamente para Malia enquanto fazia isso. Você pode parar de me chamar Stilinski? Stilinski é meu pai e ouvir você me chamar assim soa estranho por algum motivo. Tristan apenas deu de ombros para as reclamações de Stiles, dando pouca ou nenhuma importância. Stiles ficou um pouco surpreso que Tristan quisesse ir com ele, dado quão estritamente antissocial o adolescente era em todos os dias normais. Mas ele se conteve para não fazer barulho sobre isso. Ele estava apenas grato por não estar sozinho em busca de marcas telúricas, mas sim com um alfa forte ao seu lado, com sua segurança praticamente garantida. Partiremos assim que o sinal tocar. Encontre-me no estacionamento e tente não se atrasar. Ele precisava de alguém inteligente para ajudar a dar sentido aos seus pensamentos ao longo do caminho e não estava em condições de lidar com Lydia e sua extrema. Capítulo 154. O passeio no jipe de Stiles foi um pouco estranho para o adolescente sarcástico, o que acabou fazendo com que ele lançasse olhares furtivos para Tristan de vez em quando. Apesar da proximidade que eles tiveram desde o começo do ano, Tristan foi consistente em manter distância de todos e garantir que não faria mais amigos. A princípio, Stiles pensou que era porque Tristan era um pouco arrogante e não se importava em fazer amizade com humanos normais. Mas esse pensamento foi rapidamente descartado, até mesmo repetidamente. Nas inúmeras ocasiões em que Tristan deixou claro que não estava procurando fazer amigos ou socializar, ele era a pessoa mais antissocial que Stiles já conheceu e ainda assim, era o co-capitão do time de lacrosse e mesmo assim, ele conseguia não fazer amigos. Não era segredo para ninguém que ele na maioria das vezes deixava suas funções de co-capitão para Scott ou Dani. Alguma razão em particular pela qual você não consegue olhar para frente? Cansado do olhar persistente de Stiles, Tristan retribuiu o olhar com um olhar neutro. No final, Stiles acabou dizendo algo completamente diferente. Como é? Ser um alfa? Tristan percebeu com um olhar como os nervos do garoto ficaram tensos por um momento e a pergunta resultante foi apenas um desvio automático. Talvez eu devesse ter dirigido, afinal. A razão pela qual ele decidiu ir com Stiles no carro deste último foi porque ele não estava com vontade de dirigir e só queria fechar os olhos durante o passeio. Ele poderia simplesmente ter ignorado Stiles, mas não o fez porque estava um pouco entediado, então lá estavam eles. Eu não sei como é para lobisomens e outros lobisomens sobrenaturais, mas ser um alfa, ou acho que é um primearca agora, pelo menos de acordo com Derek. De qualquer forma, às vezes é como se eu estivesse em um loop infinito de estar chapado. Tudo parece se encaixar em um quebra-cabeça perfeito. Entre não ter mais nada para fazer e os olhares constantes de Stiles, Tristan imaginou que não seria tão ruim se envolver em uma conversa sem sentido. Essa era uma das razões pelas quais ele sentia falta de Boyd. Mesmo com o quão irritante o enorme adolescente conseguia ficar a cada segundo do dia, os dois raramente ficavam sem coisas para dizer. Então uma descarga de adrenalina perpétua e sem fim? Porra, vocês estão realmente vivendo a vida de luxo. Stiles exclamou, achando a ideia de uma descarga de adrenalina sem fim fascinante. Tristan não se preocupou em corrigi-lo por seu mal-entendido e apenas ficou em silêncio. Qual é o gosto do sangue? Stiles perguntou depois de refletir por um tempo se ela deveria ou não. É um pouco azedo, mas doce. Tristan disse, explicando ainda mais sobre seu gosto adquirido. Não é doce como açúcar. Tem seu próprio gosto distinto como qualquer outra coisa natural. Sua doçura é gratificante, o que o torna muito viciante. É como uma droga pesada que você não tem esperança de superar depois de tomar a primeira dose.
Stiles olhou Tristan cautelosamente, não conseguiu evitar soltar a primeira resposta que lhe veio à mente. Você parece muito um viciado em crack. Bem, eu sou viciado nisso, então você não está errado em dizer isso. Tristan respondeu calmamente. O cu, é? Porque isso faz todo sentido. Stiles murmurou para si mesmo. Assim, os dois jogam o jogo de perguntas e respostas com Stiles perguntando o máximo que podia para aprender mais sobre o vampiro e Tristan distraidamente respondendo aquelas que não o faziam pensar muito. Estamos aqui. O lugar onde eles chegaram ficava logo atrás de um cemitério. O quê? Tristan perguntou a Stiles, que estava parado diante dos portões do cemitério, recusando-se a entrar, enquanto lhe dava um olhar cúmplice. Certo. Só porque sou um vampiro significa que eu deveria ser o único a entrar no cemitério? Não é meio que a sua praia? Stiles perguntou de volta, não convencido. Tristan suspirou e se virou para voltar para o carro, surpreendendo Stiles, que correu atrás dele. Espera. Por que não estamos entrando? Porque não há nada lá dentro. Além do cheiro pungente de cadáveres em decomposição sob o solo, ninguém esteve neste cemitério por semanas. Kukai? Stiles entrou em seu jipe parecendo parcialmente perturbado, mas mesmo assim dirigiu até o próximo local que eles encontraram. O que foi, Stiles? Tristan tinha a cabeça para trás contra o encosto de cabeça e uma mão sobre os olhos e não conseguiu evitar rosnar em irritação menor com a preocupação constante e obscura de Stiles. Era uma emoção doentia de se sentir, uma que ele odiava, especialmente de pessoas como Stiles e Allison, que eram propensas a se preocupar muito internamente, fazendo de Tristan o infeliz receptor de tudo que eles não se importavam em vazar. Stiles estremeceu de surpresa com o rosnado incomum de Tristan, estremecendo um pouco ao ver a sombra mínima dos olhos de Tristan sob a sombra de suas mãos. Você não precisa ser um idiota sobre isso, sabia? E você não precisa ficar irritantemente preocupado com cada pequena coisa. Tristan retrucou, agora mais do que nunca arrependido de não ter simplesmente levado seu carro. Bem, meu melhor amigo foi sequestrado por um bando de alfas psicóticos e todo dia eu tenho que pensar em uma nova desculpa para contar à mãe dele para garantir que ele ainda está vivo. Então, desculpe, se eu me preocupo demais. Stiles gritou. Os dois ficaram sentados em silêncio, ambos olhando um para o outro, um surpreso e um pouco apreensivo, enquanto o outro tinha olhos inexpressivos e pensativos. Para o seu próprio bem e para minha paz, nunca mais tente me usar como um meio para desabafar. Tristan disse. Para outros, pode ser uma boa ideia desabafar e para Stiles pode ser uma boa ação terapêutica para ele se acalmar. Mas para Tristan parecia que ele tinha acabado de ser borrifado com o vômito em decomposição de alguém. Era assim que a preocupação e a negação eram intensas para ele. Ele não é o depósito emocional de ninguém. O que as pessoas acham que é a razão pela qual ele odeia passar tempo com Allison e Lydia, ou estar perto delas sempre que estão mal-humoradas ou em qualquer sintonia emocional semelhante. Desculpe, pareceu. Não me importa como é. Não faça isso comigo de novo. Stiles assentiu inseguro, não exatamente o que Tristan queria dizer com suas palavras. O que diabos eu fiz com ele? Ele se perguntou interiormente. E com Malia, Allison e Lydia. As três mulheres pareciam estar em três espectros emocionais diferentes. Uma muito abatida, uma preocupada e inquieta com um sentimento de horror crescente. Uma geralmente entediada depois de visitar seu terceiro local de detenção. Isso está ficando ridículo. Malia choramingou chutando a perna contra o painel do carro. Mas como preocupação. Allison corrigiu enquanto dirigia. O que ela não contou a eles foi a preocupação que teve ao descobrir o mapa de seu pai. E se ele também fosse sequestrado? Ele era um guardião e um guerreiro. O druida poderia levá-lo para o próximo sacrifício e eles estariam tão atrasados quanto estavam para salvá-lo. Tristan disse que eles acabaram de passar do quarto. Isso é meio perto, você não acha? Quer dizer, não é como se o sacrifício tivesse que acontecer em um dos lugares marcados no mapa que seu pai fez. Malia recebeu uma mensagem de Tristan, rindo para si mesma do pequeno choramingo anexado no final da mensagem. Não temos, mas é a única pista que temos. Melhor isso do que correr pela cidade sem rumo. Então o que deveria Pessoal, parem. Allison pisou no freio do carro ao ouvir o grito repentino de Malia, fazendo com que Lydia, que estava sentada atrás, se jogasse violentamente para a frente. Allison, vocês duas estão tentando me matar? Lydia gritou. Não estaríamos se você usasse o cinto de segurança. Allison respondeu com naturalidade e então se virou para o culpado. E para que foi isso, Malia? O cheiro do seu pai. Acho que senti um cheiro dele agora mesmo. Ela colocou a cabeça pela janela e cheirou o ar várias vezes antes de se virar para os outros e assentir em confirmação. É o cheiro do seu pai, certo? Se formos atrás dele, é o mapa dele, afinal. Ela olhou para Allison, que por sua vez pareceu surpresa ao perceber o olhar nos olhos de Malia. Como Malia não sabia o que estava constantemente atormentando sua melhor amiga, especialmente depois que Boyd se machucou. Allison absorveu a consideração silenciosa com apreciação, mas balançou a cabeça. Não, acho que não. Ele provavelmente está lá fora procurando a mesma coisa que nós. Sua decisão. Malia deu de ombros enquanto dirigia. Eles marcaram a próxima intersecção das correntes telúricas no mapa e engataram a marcha em direção a ela. Inesperadamente, aquele local acabou sendo o que eles estavam procurando. Inesperadamente.
Capítulo 155. O lugar em que chegaram era um armazém vazio que ficava escondido em um bairro muito antigo. O lugar inteiro parecia normal e em algum lugar no fundo de suas mentes, eles já estavam pensando em terminar este e ir para o próximo local, não conseguindo nada no final de tudo e o Sr. Vestover acabando morto. No entanto, esse pensamento mudou quando Malia abriu a porta do armazém e entrou. A primeira coisa que ela sentiu foi o quão diferente era o ar dentro do armazém vazio quando comparado ao ar atrás da porta. Não era apenas o ar frio de um grande armazém fechado. O ar parecia diferente, como se houvesse algo diferente nele. Era o mesmo ar que Tristan sentiu dentro do cofre do banco, mas Malia estava distraída demais para perceber. A próxima coisa que ela notou foram os murmúrios reverberantes e os ecos sussurrantes que ecoavam por toda a sala. Ela está aqui, Malia. Antes que qualquer um deles pudesse dizer algo sobre seu comportamento estranho, ela saiu correndo em meio aos gritos alarmados. Malia tinha um sorriso maníaco estampado em um sorriso sombrio de desgosto pelo infortúnio, enquanto seu nariz trabalhava horas extras e detectava e localizava o tênue fio de sangue. Suas garras já estavam de fora enquanto ela corria em direção a um lugar onde podia ouvir cânticos assustadores. E o único pensamento em sua mente era encontrar a cadela que jogava Tristan para todos os lados como se fosse uma boneca de pano. O aviso que Tristan lhe deu sobre confrontar o Darash sozinha já tinha sumido da cabeça dela há muito tempo, desde que ela chegou ao armazém 4 segundos atrás. Essa era uma grande falha no crescimento de Malia como um verecoiote. Em outras ocasiões, ela conseguia manter a calma, mesmo que fosse alguém conhecido que estivesse sofrendo ou se machucando. Mas ela se tornou um pouco mais do que uma fera irracional quando se tratava de Tristan. Tristan também era o mesmo, mas o que os diferenciava era que Tristan não era avesso a jogar o jogo longo quando se tratava de matar uma presa. Ou pode ser que algo no ar tenha desafiado os instintos de Malia e ela só queria lutar contra uma bruxa. Malia, devagar. Pode ser uma armadilha. Ela não tinha ideia de quem estava gritando com ela, porque naquele momento ela havia se deparado com o saco pálido e mutilado do corpo carnal do Darash, que estava no meio de algum tipo de oração cerimonial, se preparando para oferecer outro sacrifício. Ei, cara de cicatriz! Os olhos quase esbranquiçados e brilhantes do Darash se voltaram para ela e sua boca deformada soltou um rosnado estridente que fez os passos de Malia vacilar, mas seus instintos rebeldes a mataram e ela rosnou de volta. Ela investiu contra o Darash, que agora estava ciente da presença de Alyson e Lydia e também de que ela não seria capaz de completar seu sacrifício. Malia já estava no meio do blitz quando sentiu alguém agarrar sua mão. Antes que ela pudesse retirá-la do Darash, um estalo crocante soou nitidamente pelos corredores do vazio quando sua mão foi estalada em outra direção. Antes que ela pudesse gritar, uma mão desgrenhada com unhas grandes agarrou sua boca e abafou sua voz. Seus olhos se arregalaram de horror quando ela finalmente viu o olhar claro e assustador do Darash sob sua capa gasta. Ele aumentou ainda mais quando ela sentiu suas pernas perdendo a sensação do chão enquanto ela estava sendo erguida dele. O Darash começou a sussurrar algo que Malia não conseguia ouvir bem e sua visão começou a ficar turva conforme o sussurro do Darash ficava cada vez mais alto. Mas ela ainda não conseguia ouvir nada. Sua consciência estava prestes a desaparecer quando ela sentiu uma pontada de dor no ombro. Dor suficiente para que ela mal abrisse os olhos e visse o Darash usando a outra mão para pegar a flecha. Com as últimas forças que conseguiu reunir antes de perder a consciência para sempre, ela mordeu violentamente os lábios com as presas. A dor despertou sua consciência para um estado onde podia sentir e influenciar seus membros. Reunindo toda sua força, ela queria tentar se afastar do Darash, mas teve espasmos de quietude quando sentiu uma flecha atravessando a parte de trás de seu estômago até sua frente. O Darash a usou como um escudo conveniente para bloquear as flechas que Alyson atirou nela. O Darash olhou para as 3 garotas na frente dela e o olhar em seus olhos deixou claro que ela as olhava com interesse. Dor e raiva surgem no corpo de Malia e ela mentalmente se repreende por ser muito impulsiva. A dor e a vergonha que ela sentia de sua situação atual alimentavam sua raiva, o que atiçou as chamas de sua ferocidade. Ignorando brevemente a dor da flecha atravessando sua carne, ela usou as pernas e chutou o Darash, ou pelo menos queria, antes de ser arremessada contra um pilar de concreto, quase quebrando-o em 2 com o impacto. Ela ouviu o som de flechas e o estrondo ensurdecedor de armas disparando enquanto lutava para entender o que tinha acontecido. Ela tentou puxar a flecha, mas não conseguiu nem reunir forças para fazê-lo. Malia, fique comigo. Eu estou. Ela teve um ataque de tosse de suspiro e sangue, incapaz de soltar uma palavra sem que a dor explodisse e bagunçasse sua cabeça. Ela agarrou alguém, e se levantou, apesar de sua cabeça estar uma tontura de discoteca. Malia, você está bem? Alguém perguntou. O pai de Alyson recebeu o cheiro familiar de fumaça de arma. Espere, vou puxar a flecha agora. Ela mal havia dito alguma coisa ou sequer concordado quando uma dor lancinante jogou sua concentração mal recuperada em um poço giratório, enquanto Chris arrancava a flecha dela. Ele assentiu em elogio a ela por não atacá-lo por isso, algo que a maioria dos lobisomens sem controle mental suficiente faria instintivamente. Com quão impetuosa ela era, a mão dele em cima do punho do bastão de choque não foi uma ação exagerada. O foco de Malia voltou depois de fechar os olhos por 1 minuto e deixar sua boca se curar. Ela pessoalmente empurrou seu braço desarticulado para trás e esperou pacientemente que o ferimento da flecha se curasse.
Vendo Malia agora fora de si, Chris virou-se para as outras duas garotas e gritou com raiva. O que diabos vocês, garotas, pensam que estão fazendo? Lydia se encolheu assustada e tomada pelas emoções contidas pelo que tinha acabado de acontecer, enquanto Allison olhava fixamente para o pai. Não me olhe assim, Allison. Não foi sobre isso que conversamos. Chris disse. Este era um território novo para ele também, e ele ainda não estava convencido de que Allison era adulta e forte o suficiente para atravessar o mundo sobrenatural sozinha. Isto é diferente, Allison. Boyd foi atacado, pai. Scott foi levado por Deucalion, e Derek quase foi morto. Já estou mergulhado nisso, independentemente de qualquer um de nós gostar. O Darash pode tanto levar um de nós quanto pode levar um de vocês. Chris olhou para Allison, mas não conseguiu pensar em um contra-argumento lógico. No final, ele suspirou e olhou para Malia, que estava segurando a barriga sobre o local onde estava ferida e sussurrando o que parecia um cântico para Chris. Embora não conseguisse ouvir claramente, ele sabia o que ela estava dizendo. Um mantra usado principalmente pelos betas do bando budista. 3 coisas não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Você está bem? Pêssego e um pouco de ressaca. Malia disse secamente. Era evidente em seu rosto que ela não estava de bom humor. Ela tinha acabado de levar uma surra real. Então vamos lá, meninas. Pai, hoje tem um recital na escola e... Eu sei. Vale a pena tentar e também é uma aposta relativamente segura. Chris disse enquanto eles saíam do armazém. Lydia bufou sarcasticamente. Relativamente seguro, tudo bem. Pelo menos até que alguém decida sacrificar uma vítima desavisada na frente de metade de Beacon Hills. Chris não disse nada a isso, mantendo silêncio enquanto os acompanhava até o carro. Esse seu plano imprudente, qualquer outra pessoa envolvida nisso. Só Tristan e Stiles, por quê? Malia respondeu segurando uma careta enquanto se sentava. Não particularmente. Vejo vocês na escola, meninas. E não façam nenhuma outra parada, exceto para ir para casa. Ele disse à filha, mas percebeu algo e olhou para Malia e Lydia. Isso vale para vocês duas também. Eles assentiram com amargura, especialmente Malia, que não estava se sentindo muito próxima no momento antes de irem embora. Você está bem, Malia? Essa flecha te pegou bem? Allison perguntou, um pouco preocupada. Estou bem. Tirando um pouco de dor de vez em quando, quase passou. Malia respondeu, e então murmurou para si mesma algo muito baixo para Allison ouvir. Só vai doer um pouquinho mais quando eu contar para Tristan. Capítulo 156. Malia a conheci novamente. Druida 1, 0 Malia e Tristan. Tristan viu o texto que Malia enviou algumas horas depois que eles saíram da escola e não sabia como se sentir sobre isso. Era uma mensagem bem curta e concisa, mas como era de Malia, as chances são de que tenha sido um pouco mais complicado do que o texto dela fez parecer. Tristan, contanto que você esteja bem. A resposta dele foi tão curta e simples quanto a de Malia e assim como a dela, deixou muitas palavras sem escrever. Ele quase conseguia imaginar Malia pulando em cima do druida com pouca ou nenhuma provocação dele. Achei que tivéssemos deixado claro que não iríamos atacar aquela coisa sozinhos. Tristan pensou preguiçosamente consigo mesmo enquanto dirigia de volta para casa para pegar uma muda de roupa e talvez um copo de sangue gelado. Ele estava se sentindo bem remendado depois do dia bastante monótono. Melhor, o contentamento inundou suas veias enquanto o sangue frio lentamente descia por sua garganta e entrava em seu estômago. Embora o sangue de Malia não fosse o mais delicioso dentre as ambrosias vermelhas que ele já provou, o dela era o mais especial, de uma forma que podia realmente induzir nele a sensação de saciedade. O sangue de outras pessoas, como de um alfa, por exemplo, era uma bebida inebriante que seduzia seu desejo e ansiava por mais. Isso gerava uma ganância insaciável nele que ele nunca queria superar. Revirando as gavetas, ele pegou uma camisa de flanela bege, um gorro vermelho escuro e uma calça confortável. Ele foi até o banheiro para lavar o rosto enquanto suas caudas se esticavam pelo quarto e começavam a dobrar as roupas que tinha acabado de tirar. Ele olhou para o espelho do banheiro, para as caudas de sangue coagulado zumbindo atrás dele. Abriu a boca para revelar suas presas crescentes e as garras quase brancas como cristal de veneno paralisante em seus dedos que seguravam um lado de seu rosto. Monstro. Ele disse suavemente, uma palavra adequada para o que ele parecia para outras pessoas, até mesmo sobrenaturais. Ele sabia o quanto ele era um estranho quando comparado a outros lobisomens em sua matilha. Matilha. Que irritante. Esse pensamento imediatamente azedou seu humor contemplativo. Lembrar das palavras de Satomi sobre seu caminho natural como Primearch era algo que nunca deixava de levar sua mente a uma confusão complicada de emoções trêmulas. Recital 1, Nemeton 2. Deucalion 3, Primearch 4. Ele disse a si mesmo enquanto descia as escadas para preparar um sanduíche para Malia quando seu telefone tocou. Boyd. Ele disse enquanto atendia a ligação. Ele podia ouvir Boyd bufando do outro lado da linha. Sério? Eu saio do hospital e decido te ligar e é assim que você responde? Nossa, cara, pelo menos finja tentar. Tristan cantarolou evasivamente enquanto fazia 2 sanduíches para Malia, caso um não fosse suficiente. O recital? Se eu for? Sim, claro. É um recital em memória daqueles que morreram. É óbvio que eu vou. Você vai, certo? Sim, mas não pelos mesmos motivos que você. Tristan disse assim que terminou de embrulhar os sanduíches. Ele estava prestes a sair, mas então parou, inclinou a cabeça e perguntou a Boyd, que estava ouvindo pacientemente do outro lado da linha. Estou prestes a sair de casa.
Devo fazer um sanduíche para você? Se não for um problema, sim. E alface extra, se você não se importar. Boyd disse. Alguém vai morrer hoje à noite? Vamos lá, cara. Eu quase morri. O mínimo que você pode fazer é dizer alguma coisa em vez de ficar em silêncio como se não tivesse me ouvido. Boyd disse, suspirando cansado enquanto Tristan não respondia. Tudo bem, faça 2 sanduíches para mim. Entendi. Bastardo. O sussurro de Boyd veio logo antes de ele desligar a ligação. Finalmente terminando os sanduíches, Tristan foi dirigindo para o recital. No caminho, ele pegou seu telefone e mandou uma mensagem de texto para Derek e esperou pela resposta que veio alguns segundos depois antes de guardar seu telefone. As pessoas realmente gostam tanto de recitais? A voz inconfundível de Boyd interrompeu os pensamentos de Tristan enquanto o vampiro olhava para a multidão de pessoas entrando nos corredores da escola. Os pensamentos de Tristan estavam em caminhos semelhantes aos das palavras de Boyd e pelo olhar egoísta no rosto de Boyd, o garoto de pele escura também sabia disso. Dentro, sentindo o cheiro de Malia e Alison, ele levou Boyd até onde elas estavam sentadas com Chris Argentergenja, que era uma das fileiras mais próximas do palco. Criança. Senhor Argentergenja. Um silêncio constrangedor tomou conta dos assentos enquanto Chris e Tristan se encaravam por um breve momento antes que este e Boyd se sentassem. Ao contrário do que eles pensavam ser uma demonstração sutil, não tão sutil de hostilidade, era tudo menos isso. Ambos estavam simplesmente aceitando o fato de quão rápido estavam se sentindo confortáveis com a outra parte que deveria ser seu inimigo natural. Para Tristan não importava tanto assim, mas o mesmo não podia ser dito de Chris. Felizmente para o homem mais velho e sábio, ele não via sentido em complicar demais o que já estava funcionando. Aqui. Obrigada, Tristris. Malia aceitou os sanduíches com gratidão, dando um beijo nos lábios de Tristan, o que lhes rendeu gemidos de satisfação de Boyd e Lydia. As meninas e Boyd conversaram um pouco, perguntando principalmente sobre sua saúde e se ele tinha certeza de que estava bem, ao que ele assentiu enquanto dava grandes mordidas vorazes em seus sanduíches. Não conseguiu se obrigar a fazer um sanduíche para mim também? Perguntou Alison. Sentindo um pouco de fome quando viu Malia e Boyd comendo e então se lembrou de que não tinha muito o que comer durante o intervalo do meio-dia. Você nunca me disse para fazer isso. Você nunca perguntou. A mesma coisa. Durante a curta conversa, Chris, que estava observando a dinâmica entre Alison e Tristan para avaliar o quão relaxada e confiante Alison estava em sua presença, algo que ele também havia feito com Alison, ficou agradavelmente surpreso com as pequenas idas e vindas. Eu não me incomodaria em tentar entender o que quer que esses dois estejam fazendo. Lydia ao lado dele comentou enquanto olhava para eles. O que você quer dizer com isso? Lydia deu de ombros enquanto acenava com o dedo rapidamente entre Tristan, que havia pegado um dos sanduíches de Boyd, e Alison, que havia feito o mesmo com Malia. Às vezes eles parecem melhores amigos, às vezes parecem paixões sem noção, e na maioria das vezes eles parecem fartos um do outro, embora isso seja apenas Tristan para todos. Ela explicou distraidamente enquanto sua mente estava no palco e no recital que estava prestes a começar. Você está bem, Tristan? Alison cutucou o adolescente vampiro que parecia tão desconfortável que era a única expressão que se podia ler em seu rosto. Não se preocupe com ele. Ele não se sente confortável se misturando com grandes multidões. Acho que entendo por que agora. Boyd respondeu, balançando a cabeça para si mesmo como se tivesse acabado de descobrir algo importante. Tristan tinha seus sentidos amplamente espalhados pelo salão, observando e ouvindo com atenção a qualquer coisa que parecesse um pouco fora do lugar. O recital começou e conforme prosseguia, Boyd finalmente conseguiu convencer Tristan de que não era tão ruim assim, e com toda a honestidade não era. Enquanto estavam parcialmente absortos no recital, Lydia, que estava sentada ao lado entre Chris e Alison, começou a cantarolar uma melodia e a mover os dedos de uma forma que lembrava a maneira como alguém toca piano. Não demorou muito para que Chris percebesse, assim como Malia e Tristan. Chris viu quão estranho ela estava se comportando e a chamou. Enquanto por outro lado Tristan e Malia balançavam lentamente a cabeça ao som da melodia cativante que os músicos no palco estavam tocando. A melodia parecia muito animada e reconfortante para a alma, mas eles perceberam que algo estava errado quando continuaram ouvindo a mesma melodia adorável quando os músicos no palco pararam e estavam prestes a começar outra peça. O que há de errado com Lydia? Boyd perguntou ao ver o comportamento estranho de Lydia. Nada. Tristan rapidamente o interrompeu. Todos assistiram enquanto Lydia pulou assustada, ganhando alguns gritos de sussurros raivosos das pessoas atrás deles. Preciso usar o banheiro. Volto em 1 minuto. Ela vasculhou apressadamente, sem perceber suas ações anteriores ou que a viram. Tristeza. Eu sei. Ela não vai ao banheiro. Ela está assustada, extremamente nervosa e também esperançosa. Mesmo com os olhos diretamente no palco à sua frente, seus sentidos estavam seguindo os movimentos de Lydia e a viram passar pelo banheiro feminino. Vou ver o que ela está aprontando. Não acredito que a druida estaria disposta a prender alguém na frente de metade de BA com rios de qualquer maneira. Espere, não corra atrás dela ainda. Contanto que você consiga ficar de olho nela à distância, então está bom. Chris disse de repente. Uma caçada. Um clássico do louva a Deus e da cigarra. Eu entendo. Tristan disse enquanto se levantava. Ele não precisava se preocupar com ela porque, até onde ele sabia, ela estava os levando para outro corpo ou algo relacionado aos corpos. A sala de aula?
Tristan franziu a testa, pensando que ela iria desenhar outra coisa no quadro como fez esta manhã, mas isso foi até alguém entrar na sala depois de Lydia. Ela está aqui. Ele disse a si mesmo, sabendo que aqueles que podiam ouvir já estavam ouvindo. Ele ainda não tinha confirmado quem era, mas pela rapidez com que o coração de Lydia batia e pela névoa pegajosa de terror que ela liberava no ar, Tristan chegou a uma conclusão muito simples. Ele correu pelos corredores do prédio em direção à sala de aula onde Lydia e uma mulher estavam. Quem era a mulher ainda estava para ser descoberto, mas não por muito tempo. Capítulo 157. POV geral, com Lydia. Sem ter a menor ideia do que a atraiu até ali ou porque ela mentiu sem sentido para seus amigos, Lydia se viu de volta à sala de aula, onde havia desenhado 5 círculos sobrepostos e o número 2 em um deles. Eles conseguiram chegar até o Sr. Vestover antes que os Darash pudessem matá-lo, e se não fosse pelas ações oportunas de Malia, eles poderiam ter observado o quão lento e metódico o professor teria sido morto. Ela caminhou com passos trêmulos em direção ao quadro vazio e pegou um pedaço de giz com as mãos trêmulas e o levou até o quadro, deixando tudo correr por instinto. Apesar de quão preocupada ela estava, ela fechou os olhos enquanto sentia suas mãos se movendo pelo tabuleiro, cedendo ao espírito de Banshee que a possuía. Finalmente, o movimento de sua mão parou, levando-a a abrir os olhos para o que havia escrito. Só que não era nada tão emocionante quanto ela esperava, porque bem ali, dentro de um círculo, estava o número 2 no quadro negro. Que diabos? Isso não faz sentido. Lydia cambaleou para trás, incapaz de compreender porque os números ainda eram os mesmos. O número que ela escreveu era uma confirmação das 2 pessoas que iriam morrer, o Sr. Vestover e o delegado Taya, certo? Mas eles conseguiram salvar o Sr. Vestover a tempo, então o número deveria ser 1 em vez de 2. Afinal, ela como Banshee deveria prever e profetizar a morte de pessoas. Prever a morte de pessoas. Ainda não acabou? Lydia se perguntou, pois estava genuinamente confusa e perdida. Como pode ter acabado ainda? Uma voz simpática entrou na sala e assustou Lydia até deixá-la sem palavras. Ela pulou para trás, virou-se para a fonte da voz e ficou parada no chão, chocada e atordoada em silêncio, diante da aparição da senhora Jennifer Blake, sua professora de literatura. Senhorita B. Blake, o que você está fazendo aqui? Lydia perguntou com um sorriso trêmulo, tentando e falhando em esconder a sensação de afundamento e a onda de pavor que estava sentindo. Jennifer Blake sorriu calorosamente para Lydia com olhos que diziam que Lydia não poderia ser mais óbvia sobre o que estava acontecendo, com o quão ruim foi sua atuação. Minha querida, deveríamos mesmo continuar com as apresentações? Eu vejo isso como um pouco inane depois de termos chegado até aqui, você não acha? Ela bateu um zumbido de 2 passos nas mesas com os dedos enquanto caminhava em direção a Lydia, que estava literalmente congelada de medo. Por favor, Eugene, não sei do que você está falando. Eu tenho que voltar para o recital. Lydia disse rapidamente e queria sair correndo da sala de aula, mas Jennifer Blake agarrou sua mão e a puxou de volta. Não vá agora, Lydia. Temos algumas coisas para conversar. Arriguinha. A jovem gritou enquanto era empurrada para uma das muitas cadeiras dentro da sala de aula. Sinceramente, eu não esperava por isso, não, eu não tinha esperanças disso. Mas a natureza, ó natureza, é tão imprevisível. Você não sabe a sorte que me deu, Lydia. A mulher chorosa. A prenunciadora das almas desoladas e dos mortos, uma Banshee. Ela riu quase sarcasticamente enquanto passava os dedos pela lateral da cabeça de Lydia e colocava alguns fios de cabelo atrás da orelha. Por favor, por favor, por favor. Lydia começou a gritar em uma confusão de súplicas, mas tudo que Jennifer fez foi sorrir e esfregar o cabelo como se estivesse confortando-a. Não se preocupe, você não vai sentir nada. Ela disse enquanto trazia seu rosto em direção a Lydia até que seus narizes estivessem a apenas alguns milímetros de se tocarem. Mas ela parou abruptamente e se moveu para trás, sorrindo calmamente enquanto desviava da cauda de sangue em forma de foice que então enrolou Lydia, usando a chance que ela deu a eles ao recuar para atrair Lydia em direção a Tristan. Vá agora. Ele pediu a Lydia que fosse embora, mas eles rapidamente descobriram que as portas estavam trancadas e não importava o quanto Tristan puxasse, as portas se recusavam a se mover. Um vampiro. Nunca vi um da sua espécie, mas pelo que li sobre a sua espécie me faz concordar que a natureza estava certa em descartá-lo como um grande tabu. Você ensina história agora? Tristan não estava realmente tentando lutar porque sabia que poderia perder, pois isso já aconteceu uma vez. Se ele pudesse atrasá-la para Malia ou qualquer um dos outros virem, então seria o ideal. Para uma criança, você tem um andar bastante confiante. Ou se tornar um primearte fez você assim. Você planeja nos deixar sair daqui? Ele não estava realmente interessado em lutar com ela, mas também não era um bom negociador. Ambos sabiam o que o outro queria. Oh, Tristan, você realmente não entendeu, não é? Que você quer matar Lydia? Sim, eu quero. Que você é o Daras? Eu também quero. O que eu não entendo é se essa porta vai abrir em breve. Ele disse e ela riu. Enquanto isso Lydia, que estava de pé diante dele, estava tremendo. Não pela brincadeira sinistra que os dois estavam compartilhando, não. Mas sim pela poça de sangue que estava se formando ao redor de seus pés. Jennifer Blake parou de rir e olhou para o sangue que havia parado de escorrer depois de se acumular em 1/5 da sala de aula. Eu não sou sua inimiga, Tristan. Você pode não acreditar em mim, mas eu posso provar isso a você.
Ela disse, dando um passo para trás para manter uma boa distância da poça de sangue. O pequeno sorriso em seu rosto desapareceu quando ela viu finos fios de sangue surgindo da poça de sangue. Eu acredito nisso, mas você estava realmente tentando matar Lydia, não estava? Ele perguntou retoricamente. E para sua informação, a escola já está cercada. Ela zombou da ameaça de Tristan, não levando isso como algo mais até que um pensamento lhe ocorreu, e ela congelou. Você terá sorte se ele não descobrir. A pessoa a quem Tristan se referia era Deucalion. Claro que não havia como ele ter certeza de que Deucalion estava ali, já que o homem era muito bom em esconder sua presença. Mas seu blefe não era um risco que Jennifer Blake estava disposta a correr. E outra coisa é que você quer me matar, ainda mais do que Lydia. A temperatura na sala caiu tão rápido que Lydia praticamente podia sentir. E pelo que eu vi, você fez uma pesquisa com Malia. Para Lydia, essa foi a coisa mais assustadora que ela já viu Tristan, ou qualquer outra pessoa, fazer. Não a noite no motel, nem a surra que Malia levou das mãos do druida, que também era o professor de literatura deles. A sala de aula assumiu um tom vermelho enquanto o sangue de Tristan congelava em todas as janelas e de lá, parecia quase cobrir a sala inteira em um casulo de sangue. Os olhos de Jennifer se arregalaram em choque com a tentativa de Tristan de espetá-los em uma pasta sangrenta dentro de uma donzela de ferro ensanguentada. Mas então os cabelos na nuca dela se arrepiaram enquanto uma sombra pairava sobre ela. Sangue congelado já havia envolvido seus pés e as mãos de Tristan pairavam sobre ela como se a convidassem para um abraço mortal enquanto suas presas desciam em seu pescoço. Ao redor das paredes e até mesmo atrás dele brotavam caudas de sangue para amarrar e outras em diferentes formatos de armas e ferramentas destinadas a tirar vidas. Vendo quão efetivamente encurralada ela estava, os olhos de Jennifer se voltaram para Lydia naquele instante e projetou algo em sua mente que quebrou a barreira mental restante que ela tinha. E não foi só Lydia que viu. Tristan também. Uma sala com sangue fluindo sem fim que induziu a pior sensação de pavor e desespero que Tristan já sentiu. Um sonho sangrento. Se Tristan, que sentiu todas essas emoções ameaçadoras pela segunda vez, ficou completamente paralisado de medo, Lydia, que foi bombardeada com tudo de uma vez, perdeu completamente o controle naquele momento. Naquele momento, pela primeira vez, a Banshee gritou de horror abjeto. Um grito ensurdecedor ecoou por toda a escola e arredores, mas o problema é que nem todos ouviram. Ou melhor, apenas certas criaturas ouviram. Como Tristan era o mais próximo de Lydia, o grito literalmente atravessou seu corpo e tocou algo que ele nunca imaginou que poderia ser tocado. Dentro de seu pesadelo sangrento, com Lydia parada na sua frente, o grito de Lydia enviou ondulações através do fluxo de sangue. Ondulações que logo se transformaram em ondas turbulentas que forçaram o sangue a se separar com força e magnitude suficientes para quase separá-los completamente e revelar o fundo do mar. Na sala de aula, Tristan caiu de joelhos e agarrou o peito, transpirando com respirações difíceis como se estivesse tendo um ataque cardíaco. Todo seu sangue congelado perdeu a integridade e desmoronou. Oh, eu realmente quero te matar agora, mas preciso da sua ajuda contra Deucalion. Irônico como estou usando a menor das duas escolhas ruins. Capítulo 158. De volta com Malia e os outros, alguns minutos depois que Tristan foi embora, o evento estava acontecendo tão bem quanto e todos estavam focados nele, exceto Malia, que estava forçando seus sentidos, tentando se concentrar em Tristan, mas era muito difícil de fazer, pois ela estava no meio de um show do ensino médio. Ela não permitiu que a dor de cabeça excruciante que estava sentindo aparecesse em seu rosto, nem permitiu que suas pálpebras se fechassem. Não importa o quanto ela quisesse desmaiar. Ela não era como Tristan, que conseguia filtrar seus sentidos mais facilmente depois de se tornar um alfa. Ela não conseguia se concentrar apenas em sentir o sangue deles e diminuir o tom dos sons. Seus sentidos não funcionavam assim. Alguma coisa dele ainda? Alison perguntou, sentindo como Malia não estava realmente focada na bela orquestra na frente delas. Chris olhou para Malia e notou um pequeno tremor sob suas pálpebras, mas não disse nada. Não. Silêncio de rádio aqui. Ela disse, ela estava prestes a puxar seus sentidos para trás por um segundo para descansar sua cabeça e reduzir a forte pulsação. Mas então todo o lugar de repente ficou frio. Eu acho. Ela se levantou imediatamente, mas suas pernas começaram a tremer, fazendo-a perder o equilíbrio, e seus ouvidos foram bombardeados por dois gritos distintos. Um era o grito agudo e estridente que fazia com que parecesse que sua alma estava deixando seu corpo, batendo contra o crânio em sua cabeça, e enfraquecendo suas pernas como se as mergulhassem em água fria. E o outro era o grito dissonante ao seu redor e os sentimentos avassaladores de medo e cheiro de sangue por toda parte. Malia, espera aí. Ela estava em suas últimas forças quando finalmente parou, permitindo que ela desse uma olhada ao redor enquanto finalmente se levantava com a ajuda de Boyd. Você está bem? Você simplesmente caiu assim, me assustou por um minuto. Malia, o que aconteceu? Chris perguntou. No entanto, antes que Malia pudesse responder, o calafrio que ela sentiu antes tomou conta de todos. Mas alguns estavam com muito medo e em pânico para identificar isso como algo diferente de medo. Quem mais sentiu e submeteu isso a algo diferente foram Chris, Malia e sua filha. Tristan. Há algo errado com Tristan? Ela disse com respirações difíceis. Ela olhou para o palco e viu que estava lotado de adultos e que exalava cheiro de sangue. Não precisava que ninguém lhe dissesse que alguém tinha acabado de morrer, mas isso não era problema dela no momento.
Chris olhou para o professor morto cuja garganta foi cortada por uma corda de piano e para a figura de Malia abrindo caminho pela multidão para chegar até Tristan. Alison, vá com ela. Eu estarei lá em breve. E eu? Boyd perguntou, fazendo o possível para não entrar em pânico, já que nenhum de seus amigos estava. Chris olhou para ele por um breve segundo e disse com uma voz severa que não deixou espaço para discussão. Vá para casa, garoto. Agora. Para Tristan, embora tenha sido apenas por um breve segundo, foi como se ele tivesse aliviado cada momento daquele momento. E sua reação a isso era previsível. Arguem. Ele atacou violentamente, quebrando todas as janelas da sala de aula e o sangue que estava lentamente recuando para dentro de seu corpo jorrou em uma torrente selvagem, cortando e perfurando tudo que se movia na sala, tudo para longe da posição de Lydia, onde ela estava desmaiada de horror. A verdade é que de tudo que ele havia vivenciado até então, a atitude de Jennifer Blake foi a que mais o machucou, foi o que ele mais temeu. E como um animal ferido com sede de sangue, seus olhos ficaram vermelhos de raiva selvagem. Ele pulou pela janela sem se importar se seria visto. Um cão de caça foi solto. Derek soube imediatamente que algo estava errado depois de quase perder a noção do sangue de Tristan que estava invadindo toda a sala de aula e antes que ele pudesse reagir, ele ouviu o grito que o fez sentir como se seu cérebro estivesse virando lama. Desligar seus sentidos não ajudou, pois o grito aterrorizado da alma o deixou aterrorizado. Felizmente, ele não estava totalmente fora de si, pois pegou algo saindo da sala de aula às pressas, e então veio o frio e a neblina. Ele não precisava que ninguém lhe dissesse o que estava prestes a acontecer, pois podia sentir a malícia borbulhante, misturada com medo e raiva absoluta, praticamente cobrindo aquela área da escola. Ele correu atrás da pessoa que estava saindo, e eles pareciam tê-lo sentido chegando e de repente ele não conseguia mais senti-los. Ele não conseguia vê-los, cheirá-los ou ouvi-los. Merda! Ele xingou. O druida estava se mostrando difícil de se segurar e ele não estava particularmente feliz com isso. Ele continuou correndo na direção geral em que sentiu que eles corriam, pensando no que fazer quando sentisse. A sensação de presas venenosas respirando em seu pescoço tomou conta dele quando ele sentiu Tristan correndo descontroladamente em sua direção. Não gostando da sensação que estava sentindo, ele se mexeu parcialmente e rosnou. Seus instintos animais não estavam dispostos a ser intimidados por outro alfa. Tristan nem sequer reconheceu a presença de Derek quando alcançou o alfa, que o encarou enquanto corria por ele, com amálgamas de sangue saindo de seu corpo e se debatendo descontroladamente. Todo seu foco estava na poça de sangue branqueado que fugia rapidamente e tentava escapar, mas não conseguia. Se ele estivesse em seu estado normal, ela poderia ter conseguido escapar de seus sentidos, mas não agora, onde eles estavam correndo em overdrive e estavam praticamente sintonizados em seu sangue. Nesse estado, nada mais importava para ele. Vendo Tristan aumentando a distância entre eles tão rápido, Derek se moveu completamente e ficou de 4 para diminuir a distância, mas ele mal conseguiu. Do ponto de vista de Tristan, tudo o que ele viu foi o saco de sangue em movimento se aproximando gradualmente e ficando maior, fazendo-o babar enquanto salivava pelo final da caçada selvagem. Os grasnidos dos corvos soavam em ritmo dissonante por toda a floresta e pelas estradas próximas. E para as pessoas normais que por acaso estavam dirigindo ou caminhando pelas estradas, a cena de uma manada de corvos como uma nuvem escura, dava-lhes um presságio agourento por razões inexplicáveis. A boca de Tristan se alargou e suas presas irregulares cresceram ainda mais e se tornaram mais ameaçadoras de se olhar. Com um golpe suave ele avançou em direção a Jennifer que corria, cujo rosto exibia uma expressão abalada ao ver um monstro de sangue avançando furiosamente em sua direção. Pela conexão com as árvores ao redor dela, ela podia dizer que ele não era o único vindo atrás dela. Outro alfa estava logo atrás dele, e longe deles estava um verecoiote correndo cegamente em direção a eles. Se fosse um alfa, ela não sentiria nenhum tipo de apreensão, mas seu principal perseguidor era um vampiro, e não qualquer vampiro. O maldito Primearche. Ela poderia se defender de um vampiro sem problemas, mas o problema era que essa era uma criatura tabu de mitos esquecidos. E o que ela estava sentindo do garoto naquele momento honestamente a deixava um pouco preocupada. Não importa. Vou arriscar um pouco. Ela se virou para encarar as duas criaturas correndo em sua direção, ventos e folhas se acumulando ao redor dela enquanto a natureza respondia ao seu chamado por força e proteção. Com a recente conclusão de outro sacrifício, seu poder enfrentou outro salto qualitativo. Ela poderia enfrentar um Primearche furioso. Certo. O que é isso? Ela congelou por um momento quando finalmente viu a aparência de Tristan enquanto ele voava em sua direção com apêndices sangrentos e retorcidos balançando em pequenos cortes em seu corpo. A neblina, os corvos, o frio, até mesmo sangue. Isso é, um Bloodborne? Ela sentiu sua pele arrepiar e uma sensação fantasmagórica da natureza se afastando de sua presença, como se estivesse em aversão, conforme Tristan se aproximava. 4 caudas desceram sobre ela assim que Tristan chegou ao alcance. Ela calmamente se esquivou delas com uma série de passos rápidos e quando ele estava a poucos metros dela, ela acenou com as mãos na frente dela, canalizando os ventos em um pequeno redemoinho e espalmou-o na direção de Tristan. Assim que sentiu a corrente de ar ascendente perto dele, uma de suas caudas girou para os lados, prendendo-se no chão e puxando-o para dentro. Enquanto ele se esquivava do ataque, 2 de suas caudas dispararam paralelamente aos 2 lados dela, colocando-a entre eles.
e Tristan as usou para diminuir a distância entre eles. Flua. Ela murmurou suavemente e usou uma das mãos para bater na cauda do seu lado esquerdo e assim que ela tocou, o sangue solidificado imediatamente derreteu, pois perdeu sua tenacidade. Agarrando a outra cauda, ela jogou para o lado para despistar Tristan, mas seus olhos se arregalaram quando ela sentiu algo segurando-a pela cintura. Antes que ela pudesse reagir, as mãos de Tristan já estavam agarrando seu rosto. Ele a levantou enquanto viajava em seu caminho destinado, o que a levou a ofegar de dor quando ele a esmagou contra uma pedra. Suas palavras ininteligíveis de dor nem tinham saído de sua boca ainda quando ele a puxou de volta com um aperto sangrento em sua cintura e a jogou contra o chão. As presas dele imediatamente foram para a garganta dela para arrancá-la, mas a sensação de morte iminente que ela sentia sobrepujou toda a dor que ela sentia. Ela usou sua força e o acertou no peito, fazendo-o cair alguns passos para trás. Ela nem havia recuperado a respiração quando projéteis de sangue foram disparados contra ela, sendo os instintos a única coisa que lhe permitiu colocar as mãos no bolso da jaqueta e trazer de volta as cinzas pretas que ela vomitou. As cinzas da montanha mal haviam formado um círculo ao redor dela no ar quando o sangue colidiu contra elas, dissolvendo os dois em respingos de sangue e cinzas. Capítulo 159. Derek podia ouvir a luta em andamento conforme se aproximava deles e ao chegar, fiel aos seus pensamentos, o Daraz era algo diferente. A maneira esotérica como ela lutava era algo que ele ainda não tinha visto entre criaturas sobrenaturais. Sem se demorar nesses pensamentos esmaecidos, ele não questionou nada e entrou na luta, tentando se aproximar furtivamente da mulher por trás, mas isso se mostrou redundante, pois ela facilmente o sentiu chegando. Tristan, o que há de errado? Ele perguntou com uma carranca marcando seu rosto ao notar as emoções descontroladas de Tristan. A Daraj parecia ter sido atropelada pela lama, mas não havia ferimentos visíveis nela, graças às suas habilidades de cura obtidas com o sacrifício de curandeiros. Tristan não respondeu a Derek, agindo apenas por instinto para não atacá-lo assim que Derek chegasse ao seu alcance. Ela é tão forte quanto um alfa, talvez até um pouco mais, mas sobreviver tanto tempo contra Tristan, algo está errado com ela. Ele concluiu após um olhar superficial sobre os dois. Eu não sou sua inimiga, Tristan. Nem sou sua, Derek. Tudo que eu quero é matar Deucalion. Ela disse de repente. Derek quase sentiu vontade de ser o mediador entre ela e Tristan assim que a palavra saiu dos lábios dela, mas um empurrãozinho mental o tirou do sério. Quanto a Tristan, ele não se importava com o que estava sendo dito, mantendo apenas os olhos treinados em Jennifer. Ele não estava mais cego de raiva depois de ter sido ferido por ela algumas vezes, mas isso não significava que sua raiva tinha acabado. Ainda estava lá queimando intensamente, mas ele não deixou que tomasse conta de sua mente. Eu não sou uma fera selvagem. Seus instintos praticamente lhe disseram. Ele enrolou um rabo em volta do pescoço e outro em volta de uma das mãos, orelha alongada e presas irregulares para fora. As órbitas dos olhos pareciam óculos escuros com um par de olhos vermelhos brilhantes. Comicamente, um corvo pousou em seus ombros durante seu enfrentamento com Jennifer antes de voar para uma árvore próxima para observar, nem um pouco assustado pelo choque de poderes místicos e míticos. Jennifer foi a única que olhou para o corvo com desconfiança, mas manteve seu foco mais em Tristan do que em Derek. Se você silenciar. Ela entrou em pânico e torceu os ombros um pouco tarde, enquanto tentava evitar o sangue congelado como uma lança que roçava seus ombros, e estremeceu quando Derek a chutou nas laterais do corpo. Uma coisa a principal que ela tinha que tomar cuidado era com o sangue dele que era paralítico. Na verdade, tudo nele era paralítico. Felizmente, ela estava bem preparada, mas os vários ferimentos causados por ele estavam deixando-a lenta e desgastando a pequena mistura que ela havia feito para afastar a toxina dele. Ela era forte, sem dúvida, mais forte que o alfa médio em termos físicos, mas o que fazia com que seus semelhantes, os druidas, fossem temidos e respeitados era que eles conseguiam encontrar fraqueza em qualquer coisa de origem natural, até mesmo aquelas consideradas tabus. Ela grunhiu enquanto agarrava o soco de Derek e o cortava no pescoço, ou pelo menos tentava, mas ele bloqueava. Ela o empurrou para trás e bateu palmas para parar a fina foice de sangue que Tristan balançava contra ela. Com a orientação dos ventos da natureza, ela teve mais facilidade em desintegrá-los, mas, infelizmente para ela, o jovem primearca não estava se mostrando um oponente fácil. Ela tentou jogá-lo para o lado, mas antes que pudesse fazer isso, a foice de sangue entre suas mãos derreteu em uma poça e de repente formou amarras sobre suas mãos. Das amarras, 2 agulhas de sangue avançaram e perfuraram ambos os ombros dela. Ela gritou de dor e depois de alarme ao sentir seu sangue fluindo através das 2 agulhas de sangue de volta para Tristan. Tristan olhou para ela e sua garganta coçou. Ele nunca sentiu a fome de querer comer alguém tanto quanto agora, enquanto olhava para a forma ajoelhada de Jennifer. A raiva que ele sentia por ela não era uma que o levava a simplesmente acabar com ela com abandono imprudente, não. Ele queria aproveitar tudo enquanto chupava o sangue dela e a comia inteira. Um pensamento tão morbidamente tentador. Derek suspirou ao ver que ela já estava derrubada. Obviamente Tristan não precisava de sua ajuda com a mulher, mas ele sabia que a jovem adolescente concordaria que eles não podiam correr riscos quando se tratava de alguém como ela. O sangue envolveu seu corpo como um casulo, deixando apenas sua cabeça exposta para eles enquanto se aproximavam. Você acha que isso muda alguma coisa? Me matar não muda o que Deucalion fará com você. Você sabe disso.
Ela zombou enquanto os dois a encaravam. Se ela tinha algo a dizer, Tristan não queria ouvir. Ele não era de brincar com a comida. O casulo de sangue cresceu, trazendo Daraj um pouco assustada para o nível dos olhos de Tristan, para que ele tivesse mais facilidade em sugar seu sangue. Espere. Escute. Ahim. Ela gritou enquanto as presas dele esmagavam violentamente seu pescoço como se quisessem arrancá-lo, o que era o que ele pretendia fazer depois de tomar uma boa bebida. Ele mal havia bebido alguma coisa quando o zumbido selvagem do batimento cardíaco dela chegou aos seus ouvidos. Ela estava nervosa e assustada, sim, mas assim que ele começou a beber seu sangue, seu batimento cardíaco começou a se acalmar em alívio. Sem que seu sangue ou instinto lhe dissessem que algo estava errado, ele imediatamente afastou suas presas do pescoço dela, para a surpresa de Derek. Ele olhou para ela e viu um sorriso triunfante em seu rosto enquanto suas emoções selvagens de repente se estabilizaram em confiança. Prata, freixo da montanha, acônito, até mesmo visco são considerados fraquezas de lobisomens, com visco sendo uma fraqueza geral para quase, se não todas, criaturas sobrenaturais, até mesmo humanos. O casulo de sangue que a envolvia começou a rachar, para choque de Derek e medo de Tristan de que algo tivesse dado errado. Pegar alguém que escapou de um bando inteiro de alfas por anos não poderia ser tão fácil, algo no fundo de sua mente lhe dizia isso. O que você acha que é considerado a fraqueza específica de um vampiro? Vou te dar uma dica, não é visco. Enquanto ela falava, Tristan cambaleou para trás quando começou a sentir uma sensação de queimação no sangue. Embora o visco faça maravilhas contra vampiros, já que são criaturas tabu, não é sua fraqueza mais natural. A essa altura, o casulo já estava rachado e algumas partes já estavam perdendo a solidez e escorrendo para o chão em rastros de sangue líquido. É uma planta que incorpora a propriedade da ruína de todos os vampiros, o sol. Você já consegue sentir, certo? Suas entranhas estão pegando fogo? É porque estão. Tudo de uma única planta. O casulo de sangue desmoronou no chão e ela saiu com passos ligeiramente trêmulos. Derek ficou ao lado de Tristan, sem ter ideia do que estava acontecendo, mas sabendo que proteger Tristan era melhor do que atacar Jennifer naquele momento. Verbena, a erva do diabo. Ela revelou. Ela vai te queimar até virar um cadáver escaldante em breve. Tenho certeza de que essa é uma sensação nova para você, experimentar a maldição do sol a qual todos, exceto alguns poucos, os vampiros são submetidos desde o nascimento. Jennifer estalou a língua ao ver sangue fervente saindo do corpo de Tristan enquanto o adolescente lutava para respirar em meio à dor ardente em suas correntes sanguíneas. Eu adoraria ver um vampiro morrer na minha frente, mas infelizmente o tempo não é um dos luxos que eu gosto. Ela já estava indo embora quando parou e se virou para os dois. Eu realmente não tenho nada contra vocês, mas saibam que estou apenas fazendo meu trabalho como guardiã do equilíbrio natural. E com isso ela desapareceu na escuridão. Derek se virou para Tristan, preocupado e sem saber o que fazer naquela situação. Você está bem, Tristan? Queimando. A voz de Tristan saiu rouca enquanto ele lutava para responder, vapor saindo de sua boca quando ele a abriu. Mesmo na noite escura, qualquer um podia ver que o corpo de Tristan agora emitia um brilho fraco, com suas veias sendo as mais visíveis. Derek ficou alarmado quando as mandíbulas de Tristan começaram a ficar pretas e chamuscadas, como carne queimada, e começou a sair fumaça delas. Pegando o telefone, ele ligou rapidamente para Malia, que estava indo na direção deles. Derek quando? Tristan está ferido. Muito. Ele a interrompeu com um grito urgente. Chame Argentergengia e traga-o aqui rápido. Vou chamar Satomi. O que aconteceu com Tristan? Malia gritou pelo telefone. Da mesma forma, Derek perdeu o controle e gritou de volta para Get. Ele está morrendo, porra. Tente trazer Argentergengia aqui o mais rápido possível. Vou ligar para Satomi. Ele desligou a ligação antes que Malia pudesse dizer mais alguma coisa. Ele esperava que ela o ouvisse e não desperdiçasse um tempo precioso correndo até ali. Percorrendo seus contatos, ele encontrou o número de Satomi e ligou para ela, tendo que esperar apenas 3 segundos antes que ela atendesse. Derek. É o Tristan, ele foi envenenado por algo chamado verbena e está queimando, literalmente. Capítulo 160. Derek correu o mais rápido que pôde com Tristan, a quem ele envolveu em suas roupas para poder segurá-lo sem se queimar. Até agora, todas as mandíbulas de Tristan foram queimadas, assim como diferentes partes de seu corpo. Derek entendeu que era porque Tristan parou de beber rapidamente e estava tentando combater a verbena em seu organismo com seu sangue, o que estava se mostrando difícil de fazer, que ele não era um morto queimado agora. O nariz de Tristan, até a garganta, estava queimado e Derek teve que usar as mãos para apagar qualquer centelha de chamas que surgisse na parte queimada do corpo de Tristan. Espere, eles estão quase aqui, ele disse. É claro que ele queria alimentar Tristan com seu sangue, mas Tristan recusou, lutando veementemente contra a dor para fazê-lo. Então ele se absteve de tentar forçar o vampiro a comer seu sangue. Quem sabe como a verbena também afetou os lobisomens. Eu posso vê-los, eles estão por aqui. Derek suspirou aliviado ao ouvir a voz de Malia, junto com a presença familiar de Isaac e Erika bem atrás dela. Tristan. Não. O medo apertou o coração de Malia com força quando ela viu o estado do corpo de Tristan. Onde eles estão? Derek não parou para ela enquanto continuava carregando Tristan para mais perto do grupo mais próximo que poderia ajudar. Oh meu Deus! Argentergengia está bem atrás de nós. Isaac respondeu apressadamente enquanto alcançavam Derek. O que diabos aconteceu com ele, Derek?
Ela misturou seu sangue com algo chamado verbena, o equivalente vampiro de acônito. Não, cara. Wolfsbane não faz isso. Erika estremeceu e desviou os olhos da forma queimada de Tristan. Era uma visão horrível e irritante. Durante toda a corrida, Malia ficou quieta, quase sem fazer barulho, enquanto seus olhos estavam focados no corpo de Tristan e em seu coração batendo lentamente. Argenter Gengen aqui. Derek gritou ao sentir o cheiro do homem. Quando alcançaram Chris, um olhar para Tristan fez com que a expressão do homem estoico ficasse tensa. Coloque-o no chão agora. Derek fez o que lhe foi dito e colocou Tristan gentilmente no chão, revelando seu braço queimado no processo, o que fez Isaac e Erika estremecerem. Você pode ajudá-lo? Derek perguntou com um olhar sério no rosto, tanto ele quanto Argenter Gengen se encarando. Chris olhou para Tristan novamente e balançou a cabeça lentamente. Eu não lidei com nenhum vampiro na minha vida, e embora eu saiba o que é verbena, não tenho ideia de como ela era usada, até agora. Malia se ajoelhou ao lado de Tristan, a conversa atual não era nem um pouco importante para seus ouvidos. Ela gentilmente segurou as mãos de Tristan que estavam parcialmente queimadas e não hesitou por um momento antes de começar a absorver um pouco de sua dor. NNRRRNG. Ela choramingou enquanto uma dor lancinante atacava seus nervos, uma dor diferente de tudo que ela já havia experimentado. Mas ela se recusou a desistir, mesmo sentindo como se estivesse sendo queimada viva por dentro. Lágrimas escorriam livremente pelos seus olhos e sangue cobria seus lábios e queixo por tentar ao máximo conter o grito de dor que estava sentindo. Ele está morrendo. Porra, façam alguma coisa. Qualquer coisa. Derek gritou, perdendo um pouco a paciência, mas rapidamente puxou as rédeas sobre eles. Se houvesse algo que eu pudesse fazer, eu faria. Chris respondeu, sua voz mantida em um nível calmo. Honestamente, com o quão pouco sabemos sobre vampiros, não há muito que possamos fazer em primeiro lugar. Nós nem sabemos se é possível sobreviver à verbena. Ele olhou para Tristan, que parecia meio morto, e para Malia, que tentava aliviar sua dor em lágrimas, a ponto de todas as suas veias ficarem pretas. Malia, pare. Mais do que isso e você estaria colocando vocês dois em perigo. Chris disse com um suspiro desanimado. Ele trocou olhares com os betas de Derek e instantaneamente eles tentaram arrancar Malia de Tristan, mas ela lutou teimosamente, não concordando em soltar suas mãos. Ela não conseguia nem soltar um som enquanto a dor destruía todos os seus sentidos e entorpecia seus nervos. Chegou ao ponto em que ela começou a ter espasmos devido a sentir muita dor do que conseguia suportar, que foi quando eles finalmente conseguiram tirá-la de cima dele. Você disse que ele recusou seu sangue, certo? Chris perguntou de repente, ao que Derek assentiu. Você tem algo em mente? Chris parecia contemplativo enquanto hipóteses possíveis passavam por sua mente. Que sorte ele teve de ter deixado Alison ficar para trás para cuidar de Lydia, ou sua garotinha teria entrado em um ataque de ansiedade ao ver algo assim. Meu pai me disse algo na primeira vez que lutamos com um vampiro. Ele deu a Tristan um certo olhar. Basicamente, mesmo entre as criaturas vampíricas, os Blowborn são uma espécie de raça especial. Assim como seu nome, a maioria de suas habilidades gira em torno de sua conexão com o sangue, seja o deles ou de suas presas. Onde você quer chegar com isso? Não se esqueça de nos poupar da história para mais tarde, porque caso você esqueça, ele ainda está morrendo. Isaac o interrompeu enquanto apontava para Tristan, que estava soltando zumbidos de dor enquanto crescentes plumas de fumaça saíam de seu corpo. Chris suspirou, entendendo as palavras de impaciência de Isaac, mas precisava deixá-los entender, caso algo desse errado. Alison me contou que Tristan uma vez lhe contou como sangues diferentes carregam consigo sabores diferentes, e quanto mais evoluído o indivíduo, mais atraente o sangue parece para ele. Onde você quer chegar com isso? Derek perguntou. Deixe-me terminar e você verá. O comentário de Chris tinha uma certa mordida, mas Derek não reagiu a ele. Se o sangue tem um gosto melhor dependendo do indivíduo, ou seja, outras criaturas sobrenaturais, por que eles ainda são atraídos pelo sangue humano? Por que eles têm menos resistência ao sangue humano, apesar de seu gosto sem graça, do que eles têm a outras criaturas sobrenaturais? Eles anseiam por sangue humano comum mais do que por qualquer outra coisa. Derek segurou as mãos de Chris para que ele parasse de falar, pois não só ele, mas Isaac e Erika também estavam ficando confusos. O que exatamente você está tentando dizer? Que ele prefere sangue humano ao meu, mesmo que isso possa ajudá-lo? Não exatamente, mas basicamente sim. Chris assentiu. Seu sangue pode reagir com a verbena nas veias dele devido à natureza sobrenatural dela. Os olhos dele se ergueram em compreensão e todos se viraram para olhar para Chris, que agora exibia uma expressão dura no rosto. NNNNNNNNN. Eles se viraram para ver Malia gemendo enquanto ela finalmente acordava de sua convulsão. Erika ajudou a se levantar e a segurou contra si mesma para evitar que ela caísse. Tristes, ela murmurou, seu coração se partindo ao ver seu estado cada vez pior. Ela conseguiu desviar os olhos de Tristan e olhou para Chris com uma expressão genuína e aparentemente suplicante em seu rosto. Por favor, ele está morrendo. Ela implorou com uma voz rachada em meio a soluços. Ela normalmente era uma garota muito forte e direta, até orgulhosa, mas nada disso significava nada quando se tratava de Tristan. Pessoas normais podem não entender, mas Derek sabia da importância de imprinting em alguém. Isso raramente acontece com lobisomens, mas sempre que acontece, o vínculo criado a partir disso é tão forte que é quase impossível quebrá-lo. Chris de repente se viu em uma situação um tanto complicada.
Embora ele estivesse aprendendo com Alison a manter uma mente aberta e imparcial em relação às criaturas sobrenaturais, especialmente o menino e a menina à sua frente, o fato de estar ajudando-os ativamente sem nenhum incentivo parecia um pouco antinatural para ele. Eles não são seus inimigos, Chris. Nem nós. Você sabe disso tão bem quanto eu. Derek disse a ele depois de perceber o espectro emocional do homem. Chris resmungou e arregaçou as mangas, resmungando um tanto irritado. Eu poderia ter ido sem o lembrete. Ele respirou fundo enquanto se ajoelhava ao lado de Tristan, dando uma boa olhada na dentição das presas afiadas do garoto. Levantando a mão esquerda acima da boca de Tristan, ele cobriu o nariz dele com a outra mão para afastar a fumaça, mas não antes de abrir um corte na lateral das palmas. Sangue fresco escorreu em gotas na boca de Tristan por meio minuto, mas até agora nenhuma reação. Isso continuou por alguns minutos, mas o corpo de Tristan permaneceu inerte, o que indicaria se o sangue estava tendo algum tipo de efeito sobre ele. Malia já estava amarrada à beira do desespero, a poucos segundos de pular sobre sua saliência traiçoeira, quando um som de coachar saiu da garganta queimada de Tristan. Cuidado, garoto, não se force a engolir, Chris disse suavemente, chegando até aproximar a mão da boca de Tristan. Atendendo às preces esperançosas de Malia, o brilho no corpo em chamas de Tristan começou a diminuir, assim como a fumaça. Chris teve que fazer outro corte nas palmas das mãos e segurá-lo sobre a boca de Tristan, e quando ficou claro que sua garganta estava curada o suficiente para engolir sem gemidos de dor, ele colocou as palmas das mãos na boca ligeiramente aberta de Tristan.